E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para falarmos sobre concurso público, para falarmos sobre desenvolvimento pessoal, para falarmos sobre a busca por uma vida melhor, porque esse é o nosso objetivo aqui no canal. E o concurso público é um meio para isso, né? O concurso público não é o fim, é um meio para você conquistar alguns de seus sonhos, para você ter uma vida mais equilibrada, para você ter uma vida com mais harmonia, para você viver melhor. Existem outras maneiras? Claro que existem. Mas essa é uma das maneiras e essa é uma decisão que você tomou. Então eu estou aqui para te apoiar nesse processo. E por falar em apoio, lembre-se de se inscrever no meu canal, tá? Se você não é inscrito ainda, não é inscrito, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas inscritas aqui no canal, mais vídeos de qualidade nós vamos disponibilizar para vocês aqui. Você sabe que os vídeos são postados todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Então se organize para assistir a todos eles, sem exceção. Olha, nós estamos falando sobre uma série chamada Pilares da Aprovação. E hoje eu vou falar sobre o 8º pilar, que na minha opinião é talvez o pilar mais importante de todo o processo de preparação. Sabe o que significa isso? Significa que sem esse pilar, dificilmente você vai ter êxito no concurso. Ou se você tiver êxito, você vai demorar demais a conseguir a aprovação. Nós vamos falar sobre memorização. Esse é um assunto que eu gosto demais, é um assunto que eu pesquiso, que eu estudo muito, que é o assunto memorização. E por que a memorização é importante? Gente, de nada adianta você estudar 10, 12, 14 horas por dia, falando em horas brutas, né? 10, 12, 14 horas por dia, por um período de 2, 3, 6, 1 ano. Se quando chega na hora da prova, você não consegue se lembrar do conteúdo. Isso não adianta nada. Você tem que estudar um conteúdo, memorizar o conteúdo e se lembrar desse conteúdo no dia da prova. Esse é o objetivo da memorização. É fazer com que você pegue o conteúdo que está sendo estudado e jogue na memória de longo prazo. Aí quando você chega no dia da prova, você bate o olho na questão e se lembra, poxa, eu estudei esse conteúdo. Estudei esse conteúdo e ele está armazenado aqui na gaveta X do meu arquivo mnemônico. É assim que funciona. Porque o nosso cérebro é como se fosse um grande arquivo. E o que acontece? Quando você está estudando conteúdo, por exemplo, eu acabei de ler a seguinte informação nesse material didático aqui. Olha a informação que eu acabei de ler. O ato administrativo é unilateral e independe da vontade do destinatário. Eu acabei de ler essa informação. O ato administrativo é unilateral e independe da vontade do destinatário, independe da concordância do destinatário. Eu acabei de ler. Pronto, eu li, passei para frente. Gente, se eu fizer isso, só realizar a leitura e passar para o próximo parágrafo, provavelmente eu não vou memorizar essa informação. E se cair na prova essa informação, eu vou errar. Então como é que tem que ser o processo de estudos? Tem que ser da seguinte maneira. Eu acabei de ler, né? O ato administrativo é unilateral e independe da concordância do destinatário. Aí é óbvio que o professor, na sequência, se for um bom material didático, ele vai apresentar um exemplozinho. Então eu vou parar e vou imaginar aquela situação. O ato administrativo é unilateral. Estou então imaginando aqui a administração pública tomando a decisão. Faça isso! A administração pública, eu imagino, é um A grandão, um P grandão, uma coroa em cima, né? A minha administração, né? Uma coroa em cima falando, faça a isso. E um anãozinho desse tamanhozinho, anãozinho não, né? Um bichinho desse tamanhozinho assim, um ser humaninho olhando pra cima. Eu não faço. A administração pública levantando a perna e falou assim, é unilateral, é só eu que mando e ponto final. Faça isso, eu vou te esmagar, querendo pisar no carinha. Eu tô lá, que loucura é essa, né? Muito doido, né? E eu tô lá olhando pra cima assim, não faço. Gente, no dia da prova, provavelmente eu não vou me lembrar que o administrativo é um ato unilateral, que independe do contratado, do destinatário. Agora, dessa imagem ridícula, eu vou me lembrar. E que bom que eu vou me lembrar dessa imagem ridícula, dessa associação esdrúxula, improvável e infantil que eu fiz. Que bom que eu vou me lembrar. Porque quando eu me lembrar, um A e um P grandão com uma coroa pisando em cima. O ato administrativo é unilateral, depende apenas de um lado. Que lado? Da administração pública. Ela é que manda, ela edita o ato administrativo e ponto final. Tá vendo?
Gente, quando você fez isso, que a gente chama de interação com o conteúdo, sabe o que você fez? Você mandou essa informação para a sua memória de longo prazo. E aí, você vai se programar, óbvio, né, para fazer uma revisão dessa informação umas 2 ou 3 vezes antes da prova. Então, quando você chegar no dia da prova, que você se deparar com uma questão que cobre esse conteúdo, você simplesmente vai fechar os olhos e vai ver. Eu estudei isso, deixa eu me ver aqui. Lembrei. Lembrou do exemplo? Puxou a informação. E aí você vai conseguir acertar a questão de prova. Então, quando você está estudando, é muito importante que você aprenda a utilizar técnicas de memorização. Gente, por que hoje, às vezes você tem 30 anos de idade, você tem 40, como eu, né? Por que você às vezes se lembra de fatos que aconteceram lá no passado, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 10 anos, e não se lembra de fatos que aconteceram há 3, há 5, há 8, há 7, há 10 dias? Por quê? Explica. Tem justificativa isso? É óbvio que tem. Tudo é explicável pela ciência. Se você se lembra de fatos de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, é óbvio que são atrás, né? Há 20 anos, há 30, que aconteceram há 30 anos, é porque isso te marcou. Esses fatos foram espetaculares, esses fatos foram surreais, esses fatos te chamaram muita atenção e você marcou isso. Você tatuou no seu cérebro essas informações. Por isso que você se lembra delas hoje, mesmo depois de 15 anos, 20 anos depois. Agora, existem alguns fatos que aconteceram há menos de uma semana e você não se lembra. Por quê? Porque não foram importantes para você. Não foram relevantes. Mas professor, eu estudei adjunto adnominal semana passada em português, eu já não lembro mais nada. É claro, como é que você estudou o conteúdo? Se você estudou, nossa senhora, pense num conteúdo chato, meu Deus do céu, isso aqui não existe não, isso é chato demais. É claro que você não vai se lembrar. É óbvio. Você está dizendo pro seu cérebro assim, cara, eu tô fazendo isso obrigado, obrigada. Manda isso pra cucuia. Não quero saber disso. É o recado que você manda. E é o que ele entende. Então ele joga isso pra sua memória de curto prazo. Com poucas horas, você já está esquecendo aquele conteúdo. Que é diferente de você pegar um material de adjunto adnominal e começar a brincar com o material. Mesmo que você demore um pouquinho mais no processo de estudo e assimilação. Então você começa a ver as regras, né? E começa a imaginar. Poxa, imagine só eu aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Não imagine meu pai fazendo isso. Imagine que colega meu fazendo isso. Não imagine aquele professor assim, assado, tal. Você está imaginando. Você está trazendo imagens à tona e associando essas imagens àquele conteúdo que você precisa memorizar. Então esse mesmo conteúdo de adjunto adnominal, que até então você tinha pavor, porque você estudava amarrado, amarrada, obrigado, obrigada, você vai jogar todo para a sua memória de longo prazo e você vai se lembrar muito mais facilmente do conteúdo. Pode ter certeza. É óbvio que eu estou falando aqui de técnicas básicas de memorização. Associação de imagens é a técnica mais básica de memorização que você pode utilizar. Mas na minha opinião, sinceramente, é uma das mais eficazes. Só que muita gente não sabe como aplicar essas técnicas. Muitos não têm nem ideia de como é que isso funciona. Não sei se você tem conhecimento, mas eu tenho um curso de memorização chamado curso Fórmula de Memorização Total. E às vezes o aluno se matricula no curso, e aí as primeiras perguntas que eu recebo é a seguinte, já tem um fórum de dúvidas, né? As primeiras perguntas que eu recebo é a seguinte, professor, eu não sou muito lúdico, eu não tenho essa capacidade de ficar imaginando coisas. Olha a dificuldade. A dificuldade não é estudar o conteúdo. Talvez a dificuldade que a pessoa tenha por algumas crenças que ela traz consigo é parar e imaginar coisas. Ela não consegue imaginar um exemplo. Imagine um exemplo aí de uma pessoa batendo na cara da mãe dele. Tá doido? Como é que... Professor do céu, isso é coisa de gente falar, você vai ser preso, que absurdo. Gente, imaginação. Não é absurdo você imaginar alguém batendo na cara da mãe? Você não vai esquecer isso. Se você vê uma situação dessa, você não vai esquecer nunca na sua vida. Então por que você não vai utilizar aqui, internamente para memorizar conteúdo? Por que você não vai utilizar? Ninguém vai ficar sabendo disso, não. Libera a imaginação, solte a criatividade, vá utilizar as técnicas de memorização. Isso vai te ajudar demais, tá? E existem várias técnicas. Existem algumas técnicas que você aplica durante o processo de estudos, que é a técnica concomitante, que a gente chama técnica mnemônica concomitante. Está estudando e você já está ali, memorizando o conteúdo.
E existem algumas técnicas que são depois que você estuda o conteúdo. Por exemplo, revisão. Revisão você aplica depois que você estuda o conteúdo. Então olha que bacana, eu estou estudando, aplicando uma técnica de memorização, uma associação de imagens, por exemplo, de várias formas, né? Terminei de estudar, eu ainda faço uma revisão. Cara, fantástico. Não tem como você não memorizar o conteúdo. Se você aplicar de forma correta, você vai arrebentar a boca do balão. Vai ser fantástico, vai ser espetacular. Você vai obter excelentes resultados. Então se você está percebendo que chega na hora de um simulado, você tem aquela impressão de que você bate o olho na questão, você tem uma vaga lembrança de que estudou o conteúdo, mas não consegue se lembrar. Chega na hora da prova, você está ficando de fora por causa de 3, 4 questões que você não está conseguindo se lembrar, mesmo tendo estudado o conteúdo. Eu te faço um convite. Estude técnicas de memorização. Você não sabe a importância disso para a sua preparação. Às vezes você está aí preocupado ou preocupada em comprar material didático novo, está preocupado ou preocupada em aumentar o tempo de estudos, está preocupado ou preocupada em deixar o seu convívio familiar de lado para ter mais tempo para estudar. Não faça isso. Talvez os detalhes que você precisa são pouquíssimos. Se você aprende técnicas de memorização, você vai ter condições de estudar menos tempo memorizando mais conteúdo. E aí vai sobrar muito tempo para você se dedicar a fazer o que você gosta. Você vai conseguir estudar com muito mais qualidade e vai ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável, muito mais produtiva durante o processo de preparação para concursos públicos. Acredite, porque eu passei por isso. Eu estudei durante 1 ano e meio praticamente, jogando meu tempo no lixo, porque eu não conhecia nada de técnicas de memorização. Só depois que eu fui reprovado 13 vezes, é que eu falei, cara, chega, eu não aguento mais. Não aguento mais. E aí, na época, falaram comigo, já estudou memorização alguma vez? Eu falei, eu? Pra quê, rapaz? Já nasci sabendo, memorizo demais, o que é isso? Eu guardo as cartas de baralho tudo aqui de cor e salteado. Não, você já estudou memorização? Não, vai estudar. Você vai ver como é que a sua preparação vai se transformar. Cara, foi dito e feito. 7 meses depois, eu já tinha sido aprovado em 3 concursos públicos federais. Logo na sequência, veio mais 4 concursos federais. Só aprovado não, aprovado e nomeado em 4. Isso em 10 meses. 7 foram os 6 primeiros, depois de 3 meses saiu mais 1. Por quê? Porque eu aprendi a identificar a minha principal falha, que era a falta de memorização. E fui enfrentar aquela falta de memorização de frente. E aprendi muito, mas muito mesmo, que quando você tem uma dificuldade, não adianta você correr dela. Você tem que enfrentá-la com unhas e dentes, porque assim o resultado vem. Assim você consegue se superar e conseguir excelentes resultados. Ok? E aqui eu quero aproveitar para te fazer um convite, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo com um cupom de desconto de 50% no meu curso Fórmula de Memorização Total. Esse cupom vai ficar disponível 2 dias para você, tá? Então não deixe para depois, tá? Eu vou limitar também o número a 20 vagas, com 50% de desconto. Detalhe, se você tem dúvida, mas será que vale a pena fazer um curso de memorização ou não vale a pena? Faz o seguinte, clica no link que está aqui embaixo, faça a sua matrícula e eu vou te dar um prazo de 7 dias para você assistir a todas as aulas que já estão disponíveis. Vou te dar um prazo de 7 dias para você baixar o material em PDF que está disponível. Fique à vontade. Dentro de 7 dias, se você falar assim, esse curso não me ensinou nada, só mandar um e-mail e falar, professor, quero cancelar o curso. Não vamos nem perguntar por quê. Vamos fazer o cancelamento e devolver, reembolsar o valor integral que você investiu no curso. Tá bem? Por quê? Porque eu acredito que esse curso vai te ajudar demais, como já ajudou milhares de pessoas Brasil afora, milhares de candidatos que transformaram a sua preparação com um hábito muito simples, aprender memorização. E o investimento é mínimo em relação aos grandes desafios que você vai superar no seu processo de preparação. Então clica aqui embaixo desse link, tenho certeza que vai te ajudar demais. Ficou alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo no Instagram que a gente vai conversando, tá? @professorfp. Bons estudos para você e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais.